Olá você, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal CGI Brasil. E no vídeo de hoje, você já viu quando o personagem se treme todo de susto? Ou quando ele se estica tanto que ele até treme? Até mesmo quando ele está levantando algo tão pesado que ele treme as pernas. Esse é o efeito de vibração. É interessante, divertido e simples de fazer. Se liga só. Bom, então sem muita enrolação, vamos aqui para a prática no Blender. Então, ó, eu abri a minha cena aqui. Eu tenho esse personagem aqui levantando peso, terra. Foi isso que eu animei. E basicamente não tem muito segredo aqui não. É só ele pegando o peso e levantando, tá? Essa cena tá até bem básica. E eu quero mostrar que ele tá levantando tanto peso que ele até treme as pernas. Para fazer esse efeito, eu vou usar aqui o NLI Editor. E aí dessa forma a gente não vai danificar a animação original, certo? E se você também tiver o Anime Layers, vai ser muito mais fácil, que assim é só você apertar e ele vai criar uma camada por cima dessa animação e vai ser muito mais rápido. Mas como a gente vai fazer no NLI Editor, vamos lá então. É só vir aqui nele, apertei aqui, cliquei. Eu vou clicar aqui e jogar essa animação para baixo. Aqui tem dois, porque tem o rig do personagem e tem também o rig da barra. Como eu vou aplicar o efeito aqui só no joelho, eu vou colocar para baixo essa animação apenas aqui do rig do personagem. E aí é só clicar aqui em Push Down Action, beleza? E agora quando a gente voltar na timeline, a gente vai ver que os keyframes sumiram, mas a animação continua. E é exatamente isso que a gente precisa, certo? E a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o tempo onde a vibração vai ocorrer. Mas antes disso, eu preciso saber qual tipo de vibração que a gente vai usar. Se a gente for ver aqui a representação visual de uma vibração, a gente vai ver que existem vários tipos de vibração. Ela começa pequena, pode aumentar e diminuir várias vezes. Ela pode começar pequena, atingir o máximo e depois ela diminuir. E ela também pode ser do tipo que permanece constante, tá? Tudo isso aí vai depender do efeito que você quer criar e qual parte do corpo você está aplicando o efeito. Basicamente, eu vou encontrar aqui na minha cena o momento em que o personagem vai fazer mais esforço. Obviamente, levando em consideração esse contexto, que é o contexto de levantar peso. Se sua cena for diferente, o contexto vai ser diferente, certo? E ó, então eu vou definir aqui que a nossa vibração, a vibração dessa cena, ela vai começar no frame 14, no frame 18, perdão, no frame 18, e ela vai passando, vai chegar no ponto máximo, que é o ponto aqui no frame 29, vai ser onde ele vai chegar no máximo, e a partir daqui ele vai, a vibração vai reduzir, vai ficar mais fraca. E aí vai terminar aqui no frame 35. Basicamente vai ser isso. Então começa no 18, termina no 35 e o máximo é aqui no 29. Agora eu vou selecionar aqui o controlador do joelho e marcar a área do efeito com keyframes. Tá? Então selecionei aqui e aí ó, eu vou começar aqui no quadro 18, como eu tinha dito, marco um keyframe. O pico vai ser no 29, marco um keyframe e vai terminar aqui no frame 35. Agora eu vou adicionar keyframe em todos os quadros. Aí é só apertar a tecla I e ir passando com a seta para o lado. E aí você passa, aperta a tecla I e assim por diante. Depois de adicionar todos os keyframes necessários, vamos agora criar essa vibração no gráfico, beleza? Bom, vou apertar aqui Ctrl Tab na timeline e aí ele vai trocar a linha do tempo, a timeline, pelo editor de gráficos. Vou escolher aqui o eixo de X para fazer esse efeito em Location. Tá? Então, alguns casos você vai poder adicionar aí, se for alguma parte do corpo, você vai utilizar o Rotation, tá? E aí você tem que saber em que direção e como você quer fazer essa vibração. No meu caso aqui, eu vou escolher o eixo de X para fazer esse efeito. E para fazer o efeito não tem segredo. Eu vou vir aqui no ponto máximo e vou adicionar aqui, vou descer ele para mais ou menos essa altura. Não preciso me preocupar ainda se está muito exagerado, porque a gente vai ajustar isso depois. E aí agora, se esse tá para baixo, esse aqui vai vir para cima. E aí eu vou fazendo isso até eu finalizar essa vibração. Depois do efeito criado aqui no gráfico, eu vou ver o resultado. E como vocês podem ver, está um pouco exagerado. E aí não tem segredo nenhum, é só você ajustar a intensidade e a amplitude da curva. Seleciona tudo, SY,
e aí você vai ajustando aí até você ver que tá bom, tá? No caso aqui eu vou ajustando e mais ou menos nessa amplitude aqui, nessa altura, essa vibração aqui já tá interessante para mim. Só que eu achei que ele tá muito rápido aqui no começo. Então o que eu vou fazer? Aqui na frente eu vou adicionar 2 quadros, então não vai ser 1 e 1. Aqui no começo ele vai começar um pouquinho devagar e depois vai acelerar. E aí é só vir aqui na timeline, Ctrl Tab, ajustar essa temporização aqui, passa esses frames um pouco para lá e esses do final da mesma coisa. E aí, ó, quando eu for ver, já vai estar com resultado bem melhor. Uma dica importante que eu tenho para dar é você criar um playblast da sua animação aqui, que assim você vai conseguir ver e sentir melhor essa vibração na reprodução do que aqui na reprodução da viewport. Porque às vezes a sua cena está muito pesada e você não está conseguindo visualizar a sua cena na taxa de quadros que ela precisa ser, né? E aí quando você faz o playblast você consegue ver muito bem fluindo de forma adequada e assim você consegue sentir esse efeito. Agora que eu gostei desse resultado, então vou agora adicionar esse efeito no outro joelho. Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, vou selecionar tudo, vou dar um Ctrl C, vou copiar. Vou selecionar o controlador do outro joelho, né? Vou adicionar um keyframe, vou vir aqui no editor de gráficos e vou selecionar aqui o eixo de X, que é o eixo exato aqui onde vai acontecer essa vibração. E aí é só apertar Ctrl V e vai ver aí que ele colou. Bom, se você for ver aí, provavelmente ele ficou um pouco fora. E aí é só ajustar, tá? Aqui, no caso aqui, ele ficou um pouco para o lado, é porque ele ficou mais embaixo do que deveria. Tudo que eu preciso fazer é selecionar, apertar GY e subir ele para cima ou para baixo para mim poder ajustar aqui. Então é só subindo aqui e ajustando. Com ele já ajustado, o que eu vou fazer vai ser visualizar, então eu vou vendo aqui. É sempre importante você sempre estar vendo para ver se o resultado está interessante. Eu vou fazer mais uma coisa aqui, que é inverter. Então eu seleciono tudo, dou um SY e -1. Assim vai fazer com que eles ficam invertidos. Um tá para um lado e o outro tá para o outro, ao invés dos dois estar fazendo da mesma forma, certo? E basicamente é isso, o efeito está pronto. Depois você pode adicionar mais detalhes, né? Você pode fazer essa vibração migrar para outra parte do corpo conforme o tempo passa. Por exemplo, em algum momento ele migra para o quadril e aí o quadril começa a tremer também. E aí é você também tomar cuidado com o modo de mesclagem de ações aqui no LA para você não substituir a animação base, para você não danificar a animação base. E uma outra coisa também é você não exagerar demais para não atrapalhar ou até mesmo chamar muita atenção para o efeito em si, certo? Esse aqui é o tipo de efeito para fazer um suporte para a ação. Então, se ele chama muita atenção, ele acaba sendo a ação principal, que não é muito interessante para a gente, porque lembrando que nós estamos animando ações e não efeitos. Pois se a gente for visualizar agora, tá ocorrendo de forma muito interessante e basicamente é isso, certo? Aí o efeito de vibração você pode aplicar em vários casos, em várias partes do corpo e vai depender muito aí do resultado que você quer e o efeito que você quer criar. É muito interessante também você visualizar outras animações que tenham esse efeito para você ver como outros animadores utilizaram ele e de algumas outras formas, certo? Basicamente é isso, muito obrigado e até a próxima.